bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Instante do Bruno. E hoje, desta vez, eu não vim para responder nenhuma tag, eu vim propor uma. Então, o nome dessa tag é 3 trilogias legais. Não, peraí. 3 trilogias imperdíveis. Bom, então é o seguinte. Eu vou falar sobre 3 trilogias que eu acho excelentes e que todo mundo deveria ler. Okay? A primeira delas, eu já falei muitas vezes, são as Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. O que contam as Crônicas de Arthur? A verdadeira história do rei Arthur. Né? Elas começam pelo Rei do Inverno e contam coisas que nunca foram ditas antes, como por exemplo que o rei Arthur nunca foi rei. Ele nunca foi rei. Bom, vou contar melhor a história então. Bom, o Rei do Inverno conta a história da Inglaterra. O princípio de tudo. O grande rei é o Uther Pendragon, o pai de Arthur. Só que Arthur não é o herdeiro ao trono. O herdeiro ao trono é o outro filho, o filho mais velho, o Mordred, que numa guerra em que o Arthur liderava, morreu. E o pai dele culpou o Arthur pela morte do irmão. Então baniu ele, isolou ele do reino, ele foi para algum lugar lá para os lados da França. E como herdeiro do trono ficou o filho do Mordred, que se chamava Mordred. Então acontecem grandes guerras, os reinos menores estão sempre lutando, né? E chega uma hora que o próprio rei morre, o filho dele então herda o trono, mas como ele é pequeno demais, tem pessoas que vão ser como os regentes do reino. Então tem um rei lá, que era próximo ao rei, o campeão das terras, e o Arthur. Quando o rei, antes de morrer, nomeou os guardiões, ele não queria o Arthur, mas o Merlin, sim, aquele Merlin, fez questão de que Arthur fosse um. Então Arthur virou um dos guardiões. Então acontece uma grande guerra, alguns reinos se voltam contra os outros, esse que é o maior, então é o que é o mais visado, e o exército deles está tomando um pau. Eles vão perder certamente. Eis que volta Arthur de seu exílio com seu exército de guerreiros fodões e consegue salvar o mundo. Então ele salva a guerra, Arthur volta e vai tomar conta do reino enquanto o verdadeiro rei, o sobrinho dele, ainda não tem idade. Toda essa história ela não é contada assim por Arthur. Ela é contada por um saxão, um filho de uma prostituta saxã, que ele é órfão e ele foi adotado por Merlin, porque Merlin adota muitas crianças. Todos aqueles que são rejeitados ele cuida, desde pessoas deformadas, com deficiência, com loucos, de todo mundo ele cuida. Mas não, Merlin não é um bonzinho assim que cuida de todo mundo. Na verdade, ele é o druida mais famoso de todos. Mas ele também é um interesseiro, ele se aproveita das pessoas, mas ele está sempre focado na luta dele contra essa nova religião que está chegando, o tal do cristianismo. Ele quer acabar com isso, ele quer reestabelecer os poderes dos grandes deuses antigos na Grã-Bretanha. Então nós vemos toda a história de Arthur pelos olhos de Uhtred. De Derfel. Uhtred é de outro livro de Bernard Cornwell. Toda do de Derfel. Ele é um gurizinho que no começo mostra ele é um ninguém, né? Ele é só um dos gurizinhos que Merlin cuida. Mas com o passar do tempo ele se torna amigo de Arthur até se tornar o grande guerreiro de Arthur. Ele é um dos grandes senhores da guerra que existem. Então, aí isso vai se desenvolvendo nos outros livros, né? Toda a história. Depois vem o Inimigo de Deus, que conta mais sobre a guerra de Merlin contra o cristianismo. E no último vem Excalibur, que é a guerra final, que quando Arthur recebe a Excalibur e tal. Só que dentro dessa toda a história vai mostrar muita coisa. Vai mostrar quem são os verdadeiros guerreiros da Távola Redonda. O que é a Távola Redonda? Ela realmente existiu? Não. Arthur sempre quis que ela existisse, fazer uma Távola Redonda onde todos pudessem conversar, trocar ideias para pensar em um jeito de melhorar o mundo, mas nunca isso foi verdade, isso nunca aconteceu. Lancelot, que é um dos guerreiros mais famosos de Arthur, na verdade foi um verme, ele era ele era ridículo. Quem era bom era o irmão dele, o Galahad. Esse sim era legal, era um dos guerreiros mais leais de Arthur, e ele era cristão, diga-se de passagem. Mas então tudo é do foco de Uhtred, Uhtred de novo não.
tudo é do foco de Derfel, tudo que acontece. Ele, como ele era um dos protegidos de Merlin, ele tem a Merlin como um pai, e ele faz muito, ele está sempre ajudando o Merlin, que o Merlin vai lá e pede ajuda dele para coisas impossíveis, como vamos entrar no reino inimigo sozinho, só eu e tu, e roubar uns negócios lá deles. E ele vai lá e ajuda, o cara é bom, assim, é um livro muito bom. Depois de ler esse livro eu fiquei com uma raiva do cristianismo, não do cristianismo, mas da forma que ele foi incorporado ao mundo, sabe? Ele foi se aproveitando, e foi pessoas que não estavam nem aí pra religião, só queriam poder, foram entrando lá. Bom, leiam o livro que vocês vão entender. Mas esse livro é muito bom, é recomendadíssimo, essa trilogia é fantástica, leiam ela, não vão se arrepender. Afinal é de Bernard Cornwell e é a verdadeira história de Arthur. Todo mundo gosta de Arthur, da história dele, só que essa é a verdadeira e é a melhor. Eu comprovo isso, essa é a melhor. Minha próxima trilogia é a trilogia Millennium, que é formada pelos Homens que Não Amavam as Mulheres, A Menina que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo de Ar. Inclusive o filme saiu agora há pouco do primeiro, né? A versão hollywoodiana saiu agora da Menina que Brincava com Fogo. Não, dos Homens que Não Amavam as Mulheres, e a versão sueca já saíram dos 3, que são muito boas. É bom, vejam, quem não viu, veja que é muito bom. O que conta então? Millennium, ela é uma revista. O jornalista dessa revista, que é o Mikael Blomkvist, ele escreve ele publica uma reportagem em que ele entrega muitas pessoas, um político muito poderoso. Político não, uma grande empresa, mas a maior empresa da Suécia. Ele entrega o cara, mostra todas as falcatruas que o cara fazia, que o cara era um corrupto, mostra tudo isso. Só que ele não tinha provas, logo ele é processado e é preso. Para não prejudicar a revista, ele se afasta. Então ele é contratado por outro magnata da indústria para ajudar ele a desvendar um mistério. Há muitos anos atrás, a sobrinha dele, que era a pessoa que ele mais gostava na família, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu, muitos acham que ela está morta. Ele não acha, porque todo ano até a guria desaparecer, se eu não me engano ela tinha 13 anos, 16 anos, sei lá, ela tinha menos de 20. Todo ano ela dava uma flor emoldurada para ele de aniversário. Até o dia em que ela morreu. O problema é que todo ano seguinte ele continuou ganhando a flor. Então ele tinha desconfiança de que ou ela estava viva, ou o assassino queria ficar tripudiando em cima dele, né? Queria que ele sofresse lembrando disso todo o tempo. Então ele contrata o Mikael para rever a história da família dele, fazer uma grande pesquisa investigativa, já que ele é um jornalista investigativo, e descobrir o paradeiro da sobrinha. Então ele se muda para a ilha, porque o cara tem uma ilha, ele é muito bom, ele é muito rico, e para descobrir, para investigar a família toda. Só que ele precisa de ajuda. A ajuda dele é uma moça estranha, que é a Lisbeth Salander. Ela é uma gótica, assim, ela é toda de preto, cheia de piercings, tatuagens, e ela tem alguns transtornos, assim. Ela, desde pequena, ela viveu em orfanatos, coisas assim, de crianças que eram cuidadas pelo governo e tal, porque a mãe dela ficou incapacitada, não é um Alzheimer, assim, ela tem problema assim, e não podia mais cuidar da criança, foi internada. O pai dela, aconteceram coisas muito estranhas que eu não posso falar porque vai revelar o que vem nos livros a seguir. Mas ela é um gênio de computação, ela é uma hacker mais foda do mundo, ela descobre o que ela quiser e como ela quiser. Paralela à história da investigação, tem a história própria dela, de como o tutor dela, que é o advogado dela, que é um cara que realmente quer cuidar dela, vê ela como uma filha, tem não é um infarto, acho que é um AVC, algo assim, é internado. Então outro é tutor designado para ela. Só que esse tutor, ele trata ela como uma retardada, como se ela não tivesse capacidade de cuidar dela mesma, e estupra ela, faz várias coisas que não deveria. Ela se vinga de uma forma muito boa, diga-se de passagem, mas que eu também não vou dizer porque tem que ler, ou ver no filme, mas não é a mesma coisa. No livro é muito pior, ou mais real, mais forte. E bom, os dois se conhecem, a Lisbeth e o Mikael, e juntos eles vão levando essa investigação. Isso é no primeiro livro. O segundo livro já vai focando mais na história da Lisbeth, o que aconteceu no passado dela, por que é assim.
E aí já vai aumentando muito, vai ampliando muito a gama do que eles pesquisam, tráfico de mulheres, uma coisa assim bem intensa mesmo. É um livro muito bom, te prende do início ao fim, também é muito recomendado, leiam, vocês vão gostar, beleza? Minha próxima trilogia... Não, antes de eu falar da minha próxima trilogia, tem uma curiosidade sobre esse da Millennium. O escritor dele, que é o Stieg Larsson, fez o seguinte: em vez de escrever um livro de por vez e lançar, ele escreveu todos de uma vez. Aí ele escreveu tudo, chegou lá, levou para o editor dele, entregou lá, voltou para casa, deu um tempo e morreu. Ele teve um ataque do coração e morreu logo, pouco depois de entregar os livros pro editor dele. Que merda. Minha próxima trilogia é a trilogia das Fronteiras do Universo. Ela é composta pela A Bússola Dourada, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. Foi feito um filme da Bússola Dourada. É terrível, não tem nada a ver com o filme, é ridículo, eu não consegui ver inteiro. Eu devia ter feito isso numa tag que respondeu um tempo atrás aí, ter botado esse filme, porque não tem nada a ver, acabou com a história. E sim, eu fiquei muito revoltado com aquele filme. Mas bom, o que conta a história? O primeiro, a Bússola Dourada, conta a história da Lyra, que é uma Lyra Belacqua, que é uma... Ela é uma órfã, que ela mora numa instituição, numa escola, na universidade, né, de Oxford. E o mundo deles é diferente dos nossos. Toda pessoa lá tem um demon, que é uma outra parte de si, que é personificada num animal. Ele fala contigo, ele pode falar com as outras pessoas, os outros demons, mas geralmente não fala. Isso é uma atitude muito íntima para falar com os outros. Enquanto tu é criança, ele não tem uma forma fixa. Mas quando tu fica adulto, essa forma, ele vira numa forma que vai espelhar o teu caráter. Por exemplo, o cara que é o mordomo lá, o demon dele é um cachorro, porque ele gosta de servir, de estar junto e tal. O Lorde e tal lá é um tigre, porque ele é um Lorde, né? E assim vai. A história conta... Então, na Bússola Dourada, acontece o seguinte: crianças estão sumindo e desaparecendo. Aí correm os boatos que quem tem capturando eles são os papões, que são os caras maus. Um grande amigo da Lyra, inclusive, é pego por ele. E ninguém sabe quem são eles. Logo chega uma mulher lá na catedral, lá na universidade, que é a senhora Crouch, não lembro o nome, vai estar escrito por aqui, que vai lá e quer ajudar ela, que gosta dela e quer pegar ela para criar. Só que se descobre que essa mulher, na verdade, ela está envolvida com os papões, com esse sequestro das crianças, que nada mais é do que usar as crianças como cobaias em experiências. Aí, essa Bússola Dourada é um presente que ela ganhou, que é o aletômetro, na verdade, o nome. Que é uma forma de ler a verdade, ler o futuro, de descobrir as coisas. Na verdade, a lei vem de verdade, então é um medidor de verdade, no caso. Mas ninguém sabe usar. Pouquíssimas pessoas conseguem usar com livros e anos de pesquisa, mas a Lyra consegue de forma instintiva. Ela é a única pessoa do universo que consegue. E isso torna ela especial. Essa é o que acontece no primeiro livro. Eu não posso contar mais porque vai estragar toda a história. Aí no segundo livro, que é A Faca Sutil, é introduzido um segundo personagem que faz par com a Lyra, que é o Will. Ele está no nosso mundo. Mas no meio do caminho lá ele descobre uma passagem para outro universo e vai parar no mundo da Lyra. A Faca Sutil é uma faca que consegue cortar o véu entre os universos. Ela corta é um gume, corta de tudo, o outro corta o véu entre os universos. Então é uma coisa muito louca que acontece. Eles se conhecem, ficam muito amigos, né, e eles se envolvem e tal, e eles têm coisas a descobrir. Eu não vou falar o que eles têm que descobrir porque vai acabar com a história. O que tem no final, que no próximo livro, é a Luneta Âmbar. Nisso conta... Bom, eu vou tentar falar o menos possível para não estragar. É uma guerra dos anjos contra os humanos, e humanos contra anjos, contra Deus, que na verdade Deus é um ditador, que matou Deus de verdade, assumiu o lugar dele, era o primeiro anjo que traiu. Então é uma loucura muito grande, tem muita história descoberta aí no meio, muita coisa que tu fica
pasmo lendo assim, porque ele tem muitas surpresas, é um livro muito bom. Eu não sei porque não é tão conhecido assim, mas ele é muito bom mesmo. Então este é minha terceira trilogia que eu recomendo a todos vocês. E é isso aí, eu sei que eu me compliquei um pouquinho pra falar, porque é difícil falar de trilogias sem largar coisas, sem largar spoiler, né? Sem nem falar coisas que vão entregar o que vai acontecer nos outros livros. Então fica meio confuso, mas a dica é, leiam essas 3 trilogias que elas valem a pena. E é isso aí, gostou do vídeo? Clica aqui no gostei, entre na nossa página do Facebook, nos curta, vá no blog, no Scoob, segue por tudo que tem aí pela internet, nos acha aí. E é isso aí, valeu, até a próxima!